A carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, a partir do versículo de número 8 até o versículo 15. Passamos a ler. Tende, pois, cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, no despojo do corpo da carne, mas a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos dos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós não só queremos, nós precisamos ouvir a sua voz. E nós fazemos agora, ó Deus, toda a reverência e damos toda a atenção a que possamos entender a sua palavra, que é viva e eficaz e poderosa. Então fale conosco, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, depois de pregar 10 sermões sobre um trecho do Evangelho de Mateus, eu resolvi não enfadá-los mais, porque o Evangelho de Mateus é tão rico que dá para pregar o resto do ano, dá para falar muita coisa, e acho que 10 está bom. Depois a gente pega de novo uma outra etapa. Mas foi uma bênção poder compartilhar com os irmãos a palavra naqueles sermões, naquelas mensagens. Hoje o que o Senhor colocou no meu coração está num texto por demais lido. Eu não sei quantas vezes já li a carta de Paulo aos Colossenses, quantas mensagens já preguei também, não me lembro. Mas o texto que lemos, ele a mim é bastante caro e é um texto que gosto de meditar sobre ele. E neste domingo o Senhor nos reuniu aqui para que nós pudéssemos pensar sobre a sua palavra, observar a sua palavra, guardar a sua palavra no coração, porque esta é a forma que a gente tem para vencer. O salmista diz: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus é o antídoto contra o pecado. E um grande escritor disse que ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia, porque não tem como você estar embasado na palavra de Deus e viver com as práticas. Uma coisa exclui a outra. Quanto mais perto da palavra de Deus, mais longe da influência e do poder do pecado a gente fica. E olhando esse texto da palavra de Deus, o propósito com o qual Paulo escreveu esta carta, e ele a escreveu da prisão em Roma. Paulo estava aguardando seu julgamento, e numa situação, obviamente,
de espera, o que vai acontecer amanhã. Esse apóstolo do Senhor não se nega a cumprir o seu ministério, mesmo preso. Não dá justificativas, não dá desculpas, faz o que precisa ser feito. Ele está preso, mas a palavra de Deus não está, e ele deixa isso claro. A palavra está livre, e ele continua exercendo o seu ministério, e ele toma conhecimento de que na cidade de Colossos, na igreja de Colossos, surgiram falsos mestres. A igreja dos Colossenses não foi fundada por Paulo, foi fundada por Epáfras, um discípulo de Paulo. Nas viagens missionárias, os seus discípulos iam pregando, e Epáfras, possivelmente, segundo as melhores fontes, foi quem fundou a igreja de Colossos. Uma comunidade vibrante, uma comunidade de fé, muito interessada nas coisas de Deus. Porém, com o tempo surgiram falsos mestres, que vieram trazendo ensinos fraudulentos, distorcidos, ensinos outros diversos da palavra de Deus, e isso preocupou o apóstolo. Ele se preocupava em que as pessoas crescem, mas que crescem corretamente. Nesse nosso tempo nós temos muita gente de fé, mas fé em quê? Fé em quem? Está crendo como? Porque existem muitas vozes no mundo, muitas coisas distoantes, conflitantes, e nós hoje somos convidados pela palavra de Deus a pensarmos sobre isso. Paulo escreve essa carta, envia à cidade de Colossos para combater o relativismo teológico. Isso tem sido um mal. Ontem eu conversava com um pastor de uma grande denominação americana que fundou uma grande denominação no Brasil. Hoje é uma igreja apóstata, uma igreja liberal, uma igreja que prega que a Bíblia não é a palavra de Deus, que Jesus não falou tudo aquilo, que Jó não existiu, que Gênesis, Êxodos, Número, Levítico, Deuteronômio não foram escritos por Moisés. Falam tantas coisas, e o grande perigo não está só no fato das pessoas começarem a dizer que a Bíblia não é, ou isso é aquilo. Geralmente quem é liberal com as escrituras é liberal também com as suas práticas. E aí tem um ditado aqui na roça que a gente diz que a vaca vai para o brejo com tudo e se perde, e não tem o que fazer. Porque o grande perigo para a nossa vida é quando nós começamos a relativizar a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser negociada, a palavra de Deus não pode ser relativizada, a palavra de Deus deve ser honrada, a palavra de Deus deve ser lida, a palavra de Deus deve ser guardada no coração. A palavra de Deus é viva e ela produz vida na sua vida. A palavra de Deus é eficaz, ou seja, ela entra e resolve aquilo que ninguém resolve. A palavra de Deus alimenta, ela coloca o crente de pé. Você está firme, é por causa da palavra, porque a palavra é que sustenta o crente. A palavra é que purifica, porque ela é fogo que purifica a nossa vida. O pecado chega, mas a palavra purifica a nossa vida. Quantos amam a palavra de Deus e podem levantar suas mãos ao céu? Aleluia! Não podemos relativizar o poder da palavra de Deus, e Paulo combate o relativismo religioso, o paganismo, as filosofias que entram na igreja de Colossos, e ele apresenta uma verdade. Qual é a verdade? A verdade é que só Cristo é o remédio, é que só Cristo é a resposta, que só Cristo é o caminho, só Cristo é a solução. Só Cristo preenche o vazio da alma de alguém. Só Cristo pode fazer o milagre da transformação na vida de alguém. E aí ele escreve o texto do versículo 9 e o 10. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade,
e estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. E os problemas de Colossos, eles eram enormes. Olhe para cá e me dê sua atenção um pouco. Primeira coisa, sincretismo religioso. O que é isso? Mistura religiosa. Eu gosto da campanha da igreja, mas na sexta-feira eu vou fazer algo diferente com um tambor. Eu gosto da igreja, mas gosto do mundo também. Gosto de estar ali. Misturar elementos de filosofia com a palavra de Deus. Lê mais os coaches modernos do que a Bíblia. Lê mais os manuais de autoajuda do que a palavra de Deus. E algumas pessoas sabem muito mais dessas coisas do que de conhecer a Cristo. Misturar as coisas, misturar elementos religiosos, misturar o que é sagrado com aquilo que é profano, misturar. E em Colossos isso era uma realidade. A outra realidade é que eles tinham os mestres gnósticos que ensinavam e negavam a divindade de Cristo. Os gnósticos, eles partiam do princípio de que eles tinham uma sabedoria mais elevada. Já viu aquela pessoa que se acha o sabe tudo e que é fechado para aprender? E os gnósticos pensavam que eles sabiam tudo, e eles entendiam que a matéria era ruim. Aí eles diziam: se a matéria é ruim, Deus não pode ter vindo como homem, porque Deus não entraria na matéria que é ruim. E partindo dessa lógica, eles diziam: se a matéria é ruim, você pode pecar, o seu corpo pode ser entregue ao pecado. Um mal ia puxando o outro mal. E ao negar a divindade de Jesus, Deus que se fez homem e habitou entre nós, os gnósticos levavam a igreja a apostatar-se da fé. E aqui há uma verdade: quando negamos Cristo, quando negamos a sua pessoa, no mundo pós-moderno como vivemos, quando nos afastamos da verdade do Evangelho, sim, estamos fadados a nos perder. Mas eu quero louvar a Deus, porque você que aqui veio nessa noite, você que quer continuar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé, você vai continuar caminhando, olhando para Ele, e não vai desviar os seus olhos, porque Ele é o seu alvo, Ele é o seu objetivo. Quem concorda, levante a mão, dê glória a Jesus. Nós continuaremos olhando para Cristo. O grande perigo de se afastar da fé, e Paulo responde com aquilo que Cristo fez. E eu quero citar alguns pontos que são verdades do Evangelho. O Evangelho traz a verdade de que Cristo salvou os pecadores, dos quais eu sou o principal, pagando o preço pela nossa salvação. Cristo salva, Cristo salva. A prova de que Cristo salva, você. A prova de que Jesus salva é você que levanta a sua mão e agradece a Jesus por estar salvo pelo poder de Jesus Cristo. A verdade do Evangelho de que Cristo nos salvou, e embora para nós a salvação seja gratuita, seja graciosa, ela custou o preço do sangue de Jesus, custou o sacrifício de Jesus. Escandaliza o mundo falar que um homem justo morreu numa cruz por causa dos outros. Escandaliza o mundo a cena da crucificação do Cristo dando a sua vida para morrer em lugar dos pecadores. Mas para nós, aquilo que é escândalo para o mundo, para nós é poder de Deus. Foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos comprou. E a verdade do Evangelho de que há salvação em Cristo, não importa a idade, pode ser uma criança que toma decisão, como pode ser a irmã Lourdes, mãe da irmã Marli que está ali, que eu batizei recentemente, converteu já, uma anciã. Mas há lugar e salvação para aquele que vem a Cristo, porque só Jesus Cristo salva. Glória! Só Jesus Cristo salva.
Outra verdade do Evangelho é que, com esse ato, Jesus nos reconciliou com o Pai. Nós estávamos, querida orquestra, separados de Deus. O nosso pecado nos separa de Deus. O profeta Isaías diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós. Ou seja, por causa do nosso pecado, por causa da queda, nós estávamos separados de Deus. E algumas razões lógicas podem ser apresentadas. Que comunhão há entre luz e trevas? Deus é luz e nós éramos trevas. Como conciliar tudo isso? Como resolver esse problema e reconciliar-nos com o Pai? Não havia ninguém que pudesse fazê-lo, mas desde a eternidade, o nosso Deus preparou o Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro imaculado, perfeito, já estava pronto, e vindo o tempo certo, ele se manifesta, ele paga o preço por nós, e nós que estávamos separados, nós que não podíamos atravessar a porta, nós que não podíamos chegar do outro lado, oh glória, nós que estávamos longe, fomos trazidos para perto, porque Ele nos abriu a porta. Não só abriu, Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagens. Quem pode dar glória a Jesus por isso? Glória a Deus. Outra verdade do Evangelho é que com isso Deus nos deu perdão. A gente gosta de perdão, todo mundo gosta, mas a gente gosta do perdão recebido. Mas há dificuldade para dar perdão. Ser perdoado, uma bênção. Perdoar, difícil. Nós precisamos parar e pensar sobre isso, porque com a sua morte Jesus também nos deu perdão. Ele nos reconcilia, e o perdão é tão amplo que ele nos torna filhos de Deus. Perdão completo. Não é eu perdoo, mas não quero contato. Não, isso é perdão e quero contato. É perdão e traz a gente para perto. É perdão e abre a porta do céu e diz: você era, não é mais, agora tem um lugar para você aqui. É perdão total. Total. O Evangelho traz-nos a verdade do perdão. O Evangelho nos mostra que é possível ter perdão da parte de Deus e vivemos uma vida de perdão. E da mesma forma, sermos fonte de perdão para aqueles que precisam desse ato. Você só vai receber perdão na medida que você o dá. Não tem como receber perdão sem ser perdoador. E perdoa as nossas dívidas, diz Jesus, na oração dominical, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí vem a pergunta: e se Deus nos tratasse conforme nós tratamos as coisas? E se Deus nos olhasse conforme nós olhamos? Essa é a verdade do Evangelho, que não só nos perdoa, que não só nos reconcilia, mas também nos molda conforme a imagem de Cristo, nos transforma conforme a imagem de Jesus. Versículo 9, o apóstolo diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E quando Paulo vai enfrentar os gnósticos, os falsos mestres que negavam a natureza divina de Jesus, ele vem com uma palavra dogmática. Ele diz: nele habita totalmente toda a plenitude da divindade. Quando eles diziam que Jesus não era Deus que se fez homem, Paulo afirma: ele é a semelhança exata do Pai. Ele é exatamente a imagem do Pai. Ele é a essência do Pai. Quando olhamos para Jesus, nós estamos vendo o Pai da eternidade,
aquele que é antes de todas as coisas, o mais excelente entre os milhares. Quando olhamos para Jesus, estamos vendo aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que é o Senhor desde a eternidade. Quando olhamos para Jesus, nós olhamos para aquele que é a palavra viva e encarnada. Nele habita totalmente a plenitude da divindade. Toda a imagem do Pai está em Jesus. Os falsos mestres negavam isso, mas não tinham como negar que o poder de Jesus mudou aquela gente que era ímpia e que havia deixado o pecado por causa de Jesus, por causa da fé em Jesus, e eles próprios se tornavam a imagem dele. Assim os cristãos eram chamados de cristãos, porque se pareciam com Jesus. Põe a mão no peito. Faz a pergunta para você: eu me pareço com Cristo? Você se parece com Cristo? Qual é a semelhança que tem entre você e Jesus? Nós podemos dizer que a gente reflete a imagem do ourives. Nós podemos dizer que a gente está vendo a imagem dele em nós. É uma pergunta. Versículo 10: estais perfeitos nele. Nosso modelo, nosso parâmetro é Jesus. É claro que no mundo como o nosso, de tecnologia, na Segunda Guerra Mundial, as pessoas, para terem uma foto da guerra, demoravam semanas. Para ter uma foto dos frontes de batalha, hoje a gente assiste a guerra em tempo real. Hoje você assiste coisas em tempo real. É comum que a gente dê asas ao consumismo, por exemplo, e sejamos pessoas influenciadas, usando os parâmetros que temos à nossa disposição. Por exemplo, consumo na questão de tecnologia. O celular está ótimo, mas porque lançou um modelo novo, a pessoa tem que comprar o novo. As roupas estão boas, mas porque tem uma moda diferente, tem que comprar a roupa nova. Tem 100 pares de sapato no guarda-roupa, mas tem que comprar mais um, com a cor diferente. Ô centopeia, tem que comprar mais um. Tem um que nem usou, está lá, se um dia, passou um dia, está lá, eu estou olhando para ele, está olhando para mim, um dia, nunca usou. Nós somos influenciáveis, nós seguimos os ditames das coisas que estão à nossa volta. Isso não é de todo mal, vivemos em sociedade. O problema é quando vivemos somente por isso, excluindo o parâmetro principal. Você pode ter todo o sapato do mundo, desde que Jesus te diga que ele faria o mesmo. Você pode fazer tudo que você deve fazer, desde que Jesus esteja no meio. Porque se Jesus não estiver no meio, não faça, não vá, não fale, não ouse. Se Jesus não estiver presente, não dê um passo a mais, não saia do lugar. Só se ele estiver. Estais perfeitos nele. Ele é o nosso modelo, é o nosso parâmetro. Não precisamos buscar outros caminhos, não precisamos de filosofias, não precisamos de seitas, outras religiões, nada disso nos interessa. O que nos interessa? Os ditames da santa palavra de Deus, aquilo que é exarado das páginas da Bíblia. É isso que nos importa, é isso que nos interessa. A gente não pode deixar de observar os mandamentos do Senhor. Nesse mundo que nós vivemos, quanto mais perto de Jesus, mais luz você vai mostrar, e o nome do Senhor será glorificado. Quem pode dar glória a Deus por isso, diga glória a Deus. Estais perfeitos nele, porque somente Cristo tem a resposta e significado para a vida. Me estranha pessoas muito jovens dizendo: não tem sentido mais para viver.
O índice é alarmante de gente perdendo o sentido de viver. Tem tudo, mas não tem alegria. Tem recurso, tem dinheiro, tem tecnologia, tem brinquedo, tem tudo que tiver que ter, mas não tem paz. E ao mesmo tempo eu também percebo pessoas que não têm tantas coisas, mas tendo Cristo, são pessoas que refletem alegria, paz, amor, equilíbrio e vivem uma vida correta, sem desesperar. Não é ter as coisas que te trará paz. Pode ser que tendo-as, você tenha muitas aflições. Mas olhando para Cristo, que é o nosso parâmetro, e eu não condeno quem tem as suas coisas, trabalhe, a terra Deus a deu aos filhos dos homens. Faça a sua parte, mas não coloque o seu coração nessas coisas. Como é que você sabe se o seu coração está nas coisas ou não? É só alguém te tirar alguma coisa, que a gente vai ver onde está o seu coração. É só você ver uma necessidade e ser capaz de pegar o que você tem e entregar. Ah, pastor, mas eu não tenho nada com isso, não é meu parente, não tem nada com a minha vida. Mas se a dor do outro te incomodar, a ponto de você tirar o que você tem para ajudar alguém, seu coração não está nas coisas, seu coração está nas pessoas. E as pessoas valem mais do que as coisas. Esse é um exercício que nós temos que fazer. Temos que estar perfeitos em Cristo. Aos olhos de Jesus, você precisa estar na medida certa. E a perfeição é nossa? É por nossa obra? Também não. Olha que coisa interessante. Deus faz as coisas apesar de nós. Nós somos miseráveis e pecadores. Todos. Um dia alguém disse assim: mas tem muita gente ruim na igreja. Falei: olha, Deus gosta dessas pessoas. Mas gosta, sabe por quê? Porque só existe esse tipo de pessoa no mundo, inclusive você. O sujeito ficou com a cara enorme para o meu lado. Eu disse para ele que ele era gente ruim também, porque só tem esse tipo de gente. Mas a diferença é que quando Cristo entra, você era e foi transformado. Você continua um pecador, porém perdoado, justificado por Jesus. É motivo para dar glória a Deus, gente. Nós não tínhamos esperança e Jesus nos deu a esperança. Quando eu olho para esse texto de Paulo, ele diz: estáis perfeitos nele. A perfeição que nós temos não somos nós que produzimos, é reflexo, Rebeca, da presença dele em nós. Quanto mais ele estiver em nós, mais perfeitos aos olhos dele nós seremos. Versículo 11 e 12, ele faz um paralelo entre a circuncisão e o batismo. A circuncisão era um ato exterior, que mostrava um sinal de aliança entre Deus e Israel. Quando os pais no 8º dia circuncidavam os seus filhos, cortando-lhes a carne da fimose, um ato exterior. O batismo, um ato simbólico exterior, que fala da aliança de Deus com a sua igreja. Batismo, nós teremos no próximo sábado. Tem irmãos que vão se batizar. Eu quero ver você aqui que não vai se batizar. Venha para assistir o batismo dos outros e dar glória a Deus, porque tem gente que podia estar morta, tem gente que podia estar perdida, mas Jesus achou e vai se batizar e vai estar na presença de Deus. Então é motivo para a gente dar glória a Jesus por isso. E o batismo também simboliza o sepultamento da nossa velha natureza e a nova vida em Cristo, e figura a morte e a ressurreição do Senhor. E aí Paulo, em outro texto, ele explica. Ele diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Olhando para esse texto, eu já chego no versículo 13. Você está com a Bíblia aberta, pode acompanhar. Ele diz: e quando vós estáveis mortos, quando nós estávamos na nossa natureza caída, quando nós estávamos separados de Deus, até as nossas boas obras eram trapos de imundícia diante de Deus.
Eu conheço pessoas que dizem assim: olha, eu não preciso ser crente, porque eu sou honesto, eu sou trabalhador, eu honro a minha família, respeito a esposa, os filhos, eu sou uma pessoa correta. Deixa eu te dizer, ser correto, honesto, trabalhador, honrar a família é um dever de qualquer pessoa. Isso não te torna um salvo. Isso é um dever. É dever de um homem sério ser correto, ser honesto, ser trabalhador, honrar a família. É dever de uma mulher correta ter todos esses valores. Não é isso que te salva, porque apesar disso, somos pecadores caídos e precisamos da graça de Deus. E por causa da graça de Deus, o perdão está disponível para nós. Há perdão para aquele que busca a misericórdia de Deus. Quando nós acreditávamos que estávamos certos, e aí eu quero te dizer que sinceridade não é sinal de arrependimento. Tem gente sincera que está trilhando o caminho errado, e talvez você tenha entrado aqui precisando de uma luz para te mostrar uma diretriz para onde você deve ir. Tenha cuidado. Quando nós estávamos mortos, Ele nos vivificou, versículo 13, perdoando-nos. Ou seja, Ele tornou vivo aquilo que estava morto. Um dia eu cheguei lá em casa, meu querido pai ainda era vivo e ele gostava de ver as pegadinhas do Ivo Holanda, do SBT. Tinha uma pegadinha que ele estava vendo, e o que era? Chegava com um caixão, alguém morto, e a pessoa chegava de táxi e tal, daqui a pouco deixava o sujeito sozinho lá, o morto fazia um barulho e levantava. Quando isso acontecia, olha, porta, janela, o sujeito faltava pouco ter asa, sair voando. Porque a gente até prega e diz assim: eu creio que Jesus ressuscita os mortos. Mas se Jesus ressuscitar um morto no velório, vamos pensar, esse é o mesmo espanto que acontece quando Jesus pega o sujeito que está caído e transforma em alguém vivo. É de assustar. Aqui na roça de é para lascar o cano da bota, é para assustar. Alguém diz assim: olha, mas fulana? É, fulana. Fulano? Não acredito, dou 1 mês. Aí você fica 3, ó, dou 6 meses, você está 1 ano. Daqui a pouco eles vão parar de dar prazo, sabe por quê? Porque você era perdido, foi achado, Jesus te deu vida. Você estava morto, mas está vivo, estava caído, mas agora está de pé. Aconteceu o milagre, o velório estava pronto, você estava no caixão, mas levantou e está vivo, para a glória do nome de Jesus. Deixa quem quiser ficar assustado, que fique assustado. Tem gente que assusta. Eu me lembrei dessa história, porque quando Jesus faz o milagre na vida das pessoas, é a mesma coisa que acontece. Fulano não era o chefe da boca? Fulano não era o perigoso que matava, que fazia um monte de coisa? Fulano não era o sujeito que ninguém podia pisar no calo dele? Agora você pisa até no pé todo. Ele era, agora é ovelha. Era bravo, agora é manso. Era um perigo, agora não, dá a própria vida. Dá a vida pela família, dá a vida pelo Senhor. Sabe por quê? Porque você estava morto, foi achado, Jesus te deu vida. E quando você está vivo, a sua natureza mudou. Ele nos vivificou. Quem pode dar glória a Deus por isso? Nos deu perdão e declarou que a nossa dívida estava paga. E eu caminho para o final. Hoje eu não vou mais longe. A mensagem mais desafiadora da nossa fé, mais desafiadora da fé cristã, é que há perdão em Cristo. O mundo racional não consegue entender isso, mas nós pela fé nos apropriamos. Há perdão em Cristo. Há perdão em Cristo. Não importa o tamanho do pecado, não importa o tamanho do problema, não importa o caminho pelo qual você andou,
Não importa a senda que você trilhou e o que você fez, porque quando você vem a Cristo e encontra o perdão de Cristo, essas coisas perdem a importância, porque há perdão em Cristo. Há perdão. Porém é necessário arrependimento. Vamos lá. A pessoa transgrediu, fez algo ilícito, não devia fazê-lo, e foi brincando com o pecado, brincou, um dia caiu, foi engolido por ele. E sendo engolido, alguém pega uma imagem, pega um print, pega alguma coisa e joga, e aquilo traz vergonha. E existem pessoas que quando chegam a esse ponto, eles choram convulsivamente, choram desesperadamente, não por arrependimento, mas porque foram pegos. O sentimento não é um sentimento de arrependimento para o perdão, é o sentimento de que foi pego e está exposto. E muita gente está equivocada, achando que se arrependeu e ainda não. Mas eu quero dizer, há possibilidade de arrependimento, de salvação e transformação em Cristo. Ainda que os nossos pecados sejam de qualquer natureza, o Senhor clareará a sua vida, tornará tudo como a branca lã. Há perdão em Cristo. É necessário arrependimento e também confiança nele. Jesus é mais confiável do que a letra mais valiosa do Banco Central. Jesus é mais confiável do que o presidente da maior nação do mundo. Jesus é mais confiável do que todo o tesouro guardado no Banco Federal americano. Jesus é mais confiável do que a pessoa que você mais confia. Jesus é mais confiável do que a sua força física. Jesus é mais confiável do que as suas vontades e desejos. Aliás, não confie no seu coração, porque ele é enganoso. Confia em Jesus, entrega a vida, se arrependa e tenha o perdão de Deus. Quem está comigo, diga glória a Deus. Aleluia, glória. E o maior ato de amor foi demonstrado lá na cruz. Quando nós estávamos mortos, Ele nos amou, nos vivificou. As nossas misérias não impediram o seu ato de amor. As nossas misérias não o afastaram. Ele veio e nos transformou. Pense nessa verdade. Não importa o tamanho do seu pecado, se você confiar em Cristo, há perdão. Não importa o tamanho da transgressão, o sangue de Jesus é suficiente para perdoar todos, até aqueles pecados que você não ousa contar para ninguém. Todos eles são perdoados através do sacrifício de Jesus Cristo. Em Jesus você pode confiar inteiramente. Todos os pecados cometidos no seu passado, todos eles. Existem coisas que lá no passado a gente tenta deixar e a gente não quer nem lembrar. Mas aqueles pecados, quando você vem a Cristo, Cristo os perdoa. O perdão é suficiente para cobrir as transgressões do passado. E engraçado, irmã Leomia, que muita gente fica vivendo hoje com perdão disponível, mas carregando o pecado que está perdoado, com bagagem que não devia carregar mais. Vivem levando nas costas aquelas mochilas pesadas, aqueles fardos pesados que Cristo já perdoou. Os pecados do presente, aqueles que estão acontecendo agora, aqueles que você arquitetou ontem, que fez depois, a iniquidade, o planejamento do erro, que muitas pessoas marcam hora, marcam lugar, marcam tudo, usa a rede social para pecar. Sabe o que é isso? Iniquidade. Esses pecados
Jesus é suficiente para perdoá-los, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas e os pecados do futuro? E aqueles que você nem cometeu ainda? E aqueles que você nem sabe que vai fazer? Eu lembrei da avó Filhinha. A gente falava com ela sobre pecado. Ela falou: não, mas eu não peco não. Vó, todo mundo peca. Não, eu não peco. Já velhinha. E a gente fala: vó, não é assim. É o que ela estava dizendo para a gente, que ela não estava vivendo na vida do pecado. Ela não estava vivendo uma vida de bagunça. Era isso que ela queria dizer. Mas ela falava: eu não peco. Nossos pecados, aqueles que ainda cometeremos, Deus te guarde. Deus guarde a sua casa. Deus guarde a sua família. Deus guarde seu casamento. Deus guarde seus relacionamentos. Deus guarde a nossa vida como obreiros, os pais, os filhos. Deus guarde a vida de todos nós. Mas se houverem pecados, o sangue de Jesus também é suficiente para perdoar os nossos pecados futuros. Você pode confiar em Cristo, porque Cristo é melhor do que o maior seguro que um banco possa te oferecer. Cristo é mais excelente. E eu explico. Jesus morreu há mais de 2000 anos atrás. Lá atrás você não tinha nascido ainda. Mas quando ele morreu, ele pagou o preço dos pecados passados, dos daquele tempo e de todas as eras até chegar em você. Então ele continua tendo poder sobre o pecado, e ele continua tendo poder de perdão sobre a vida daquele que crê. Quem pode dar glória a Deus? Diga glória a Deus. Eu não sei, maestro Ricardo, se a gente consegue cantar Maravilhoso é Jesus. Consegue? Com a igreja, Oséias? Consegue? Deixa pronto. Coral fique pronto. Sabe por quê? Porque não há nada mais maravilhoso que Jesus. Maravilhoso não é ganhar na loteria. Maravilhoso não é ter a sorte grande. Maravilhoso não é você achar uma carteira cheia de dinheiro sem o nome de quem é o dono. Isso não. Maravilhoso é Jesus. Você pode não ter dinheiro, mas se tiver Jesus você tem tudo. Pode não ter as coisas, mas se tiver Jesus você tem tudo. Sabe por quê? Porque Jesus é maravilhoso, é suficiente e é poderoso. Eu caminho para o final. Diante do tribunal de Deus há perdão para os nossos pecados. Quem confia a sua vida a Cristo, quem entrega a sua vida a Cristo, o seu passado, o seu presente, o seu futuro estão nas mãos dele. Bill e Gloria Gaynor compuseram o grande hino que cantamos, estão nos hinários, na harpa, no cantor cristão, porque ele vive. Because he lives. Ele diz: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, oh glória, temor não há. Mas eu bem sei, oh glória a Deus, eu sei. Yes, I know, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, você pode ter esperança. Porque ele vive, você tem segurança. Porque ele vive, você tem paz. Porque ele vive, você está de pé. Porque ele vive, não há temor. Porque ele vive, você olha com esperança para o futuro. Ah, mas as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Porque ele vive, não há temor. Você pode colocar sua vida na mão de Jesus. Você pode confiar em Jesus. Amigos confiam amigos, mas amigos daqui falham. Mas em Jesus você pode confiar. A gente era adolescente e cantava. Eu conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. E a gente fazia sucesso. Eu tinha um tupete igual ao do João Pedro, assim. Tocava guitarra. Fazia: o seu nome é Jesus Cristo. Jesus, nele a gente pode
confiar. Você pode confiar em Jesus. Como uma criança que está num lugar alto e o pai diz assim: pode descer, pula papai. Aí a criança, se joga, porque sabe que o pai vai segurar. Você pode confiar em Jesus a ponto de saltar nos seus braços, de se jogar nos braços dele. Você pode confiar em Jesus a ponto de deixar a sua vida toda nas mãos dele. Você está sentindo a presença de Jesus aqui? Jesus, nele a gente pode confiar. Por quê? Porque tudo está pago. Não há pendência, não há dívida, não há temor. Está tudo pago. Jesus já resolveu. Então não viva como quem deve, viva como quem está livre. Não viva carregando o peso que Jesus já tomou sobre si. Viva a liberdade de Cristo. Mas se alguma coisa te prende, se há algo para confessar, ou se arrepender ou colocar diante de Deus, hoje é dia de fazê-lo. Coloque diante de Deus as suas ansiedades. Lance sobre Ele as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Curva a sua cabeça. Nele você pode confiar, totalmente confiar. Conheci um grande amigo. Curve a cabeça. Ele é filho de Deus Pai. Nele a gente pode confiar. Aleluia. Você só pode ser feliz se tiver Jesus no coração. Você só pode encontrar o perdão se Jesus entrar na sua vida. Nele você pode confiar a ponto de saltar dos seus braços. Ele é forte, Ele é poderoso. Nele a gente pode confiar. Fica de pé. Nele, Jesus, ora comigo, vamos. Nele a gente pode confiar. Aleluia. Jesus. Nele a gente pode confiar. Olhos fechados. Você pode se jogar nos braços de Jesus. Pode se entregar a Jesus hoje. Nós declaramos que as correntes estão arrebentadas hoje. Declaramos que hoje você está livre para tomar a decisão. Não tem nada que te prende mais. Você pode dizer: eu venho a Cristo com liberdade, porque Ele pagou o preço por mim. Onde está a primeira pessoa? Você está afastado e precisa voltar. Você está longe de Deus e Deus está te chamando. Você não pode ficar onde você está. Você já sabe que precisa tomar uma decisão. Você nunca tomou uma decisão e precisa tomar a decisão agora, porque o amanhã não te pertence. Onde está você? A primeira pessoa. Temos alguém? Nós não iremos insistir com isso. Eu creio piamente que quem fica na presença de Deus muitas vezes não é quem vem no apelo. É quem vem um dia, vem dois, vem três, continua vindo. Daqui a pouco está dando a paz do Senhor na rua. Ele nem sabe, mas já é de Deus. E aí daqui a pouco está dizendo: eu quero tomar uma decisão. Onde está a primeira pessoa? Temos alguém? Não temos? Que Deus em Cristo vos abençoe. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus seja com todos que amam, que aguardam a vinda de Jesus. Todos nós que aguardamos o bendito dia em que Ele virá para nos buscar, digamos juntos: amém.